E aí galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre um dos maiores filósofos iluministas. Estou falando de Immanuel Kant, um filósofo alemão e que vai mostrar pra gente, ou vai tentar romper um pouco com aquele antagonismo que havia entre os empiristas e os racionalistas e natistas, certo? Portanto, ele vai tentar romper com isso, superar essa oposição e vai mostrar pra gente como é que o pensamento humano funciona para poder conhecer as coisas do mundo. Acompanha aqui comigo e vamos nessa. A gente começa falando então aqui de um dos principais, se não o principal teórico da modernidade, um dos principais, se não o principal filósofo do período moderno, do iluminismo. Nós estamos falando de Kant, portanto. O Kant é, sem dúvida, o principal teórico da moral moderna e da ética moderna. É ele quem conseguiu entender aí essas questões a fundo e mostrar pra gente em 3 obras principais. São elas: a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. Falaremos dela aí a partir de agora. E o Kant é um teórico iluminista, sobretudo, e fala pra gente de uma cidade pequenininha na qual ele nasceu, de uma cidade bem interiorana, na Prússia Oriental, onde hoje é a Alemanha, né? A cidade de Königsberg. E ele mostra pra gente que não precisa estarmos ligados às questões centrais da política e das questões metropolitanas, ou seja, estar num centro político bem movimentado para poder fazer filosofia. Ele fez a filosofia dele e que perdura até os dias de hoje como uma das filosofias mais importantes da modernidade, né? E que sem dúvida nenhuma aí é o arcabouço teórico da burguesia moderna e que, portanto, fez de uma cidade pequenininha, sem muitas movimentações políticas, sem muitos acontecimentos políticos. Kant, portanto, é esse sujeito que nasce e morre nessa mesma cidade e escreve obras incríveis, como essa, a Crítica da Razão Pura, de que falaremos a partir de agora. Bom, vamos começar a entender então. O Kant está nessa esteira do iluminismo, certo? Ele está aí no século XVIII e está escrevendo sobre a razão. E essa primeira obra dele é sobre a razão pura. E quando eu coloco que é a razão pura, é a razão num sentido intelectivo, é a razão dentro dela mesma, é a razão abstrata, portanto. Agora, quando que ele começa a escrever tudo isso? Quando ele lê o David Hume. Lembrem-se que David Hume é aquele filósofo que defende uma radicalidade no seu empirismo, né? E que a gente explicou aí as questões relativas ao David Hume na aula desse teórico. Então, se você se esqueceu, busca lá nos vídeos que você vai poder entender com mais cautela. Agora, qual a importância do Hume para o Kant? Para o Kant, o David Hume o despertou de um sono dogmático. O que é um sono dogmático? Estar dormindo, né, num dogma, estar dormindo numa verdade incontestável, o que na verdade é o dogma, né? Uma verdade incontestável e que, portanto, a gente não pode ter qualquer tipo de dúvida em relação a ela. É um dogma, algo que se sustenta por si próprio. Bem, o David Hume então tira o Kant desse dogma e leva o Kant para a questão da dúvida, põe o Kant dentro da dúvida e faz que, portanto, com que a filosofia, e nesse sentido a filosofia kantiana, se movimente. E a filosofia kantiana vai apresentar novas questões que vai movimentar a filosofia como um todo. E esse período da história da filosofia tem um nome que a gente chama de Revolução Copernicana na filosofia. Por que eu chamo de Revolução Copernicana? E não é eu quem chamo de Revolução Copernicana, e sim o próprio Kant e a história da filosofia. Copernicano vem do Copérnico, aquele teórico que nós já falamos na nossa aula sobre Revolução Científica. Se você se esqueceu, busque lá também. E o Copérnico é aquele sujeito que tira a Terra do centro do universo e põe o Sol no centro do universo. O que ele faz, na verdade, é a mudança de eixo, a transformação do eixo de rotação do universo, né? O eixo não está mais na Terra, está agora no Sol. O centro das discussões não é mais a Terra e sim o Sol. E se eu projeto ou promovo, como o Kant promoveu, uma revolução que transforma o eixo,
que movimenta o eixo na história da filosofia, eu estou mudando o centro das discussões da história da filosofia. A partir de agora, não é mais eu, sujeito, quem me lanço sobre o objeto para poder entender o objeto. A partir de Kant, pessoal, e na verdade é a partir do próprio Descartes quem vai descobrindo isso, e é Kant quem finaliza isso, porque ele está tentando resolver esse problema, esse antagonismo que o século XVI e o século XVII colocou para ele, que é em relação ao empirismo e ao racionalismo inatista. Quer dizer, como é que a gente conhece o mundo? Será que é como os empiristas defendiam a partir dos sentidos, ou como os racionalistas e natistas defendiam a partir da própria ideia, a partir do próprio sujeito? O Kant está tentando resolver essa questão e vai mostrar pra gente que as coisas se transformaram. Não é mais o sujeito quem se lança para poder entender o objeto. Não é mais o sujeito que se debruça sobre o objeto para poder entender ele na sua totalidade. As coisas se transformaram. O eixo mudou. O eixo não está mais sobre o sujeito, o eixo está agora sobre o próprio objeto. Agora, o sujeito está parado e quem se lança contra ele é o próprio objeto. Portanto, o objeto se lança contra o sujeito e não mais o sujeito se lança contra o objeto. Vamos entender isso, moçada. Essa oposição sujeito-objeto, ela é central a partir de Kant e, sem dúvida nenhuma, no século XVII, na filosofia iluminista como um todo. Quando eu falo em objeto, nesse sentido, pessoal, prestem atenção nisso. O que Kant quer significar quando ele fala que é o objeto quem se lança contra o sujeito e não mais o sujeito se lançando contra o objeto? Objeto é uma palavra que vem do latim, que é objectum, e que, portanto, significa ob, vem de op, que é oposição, e jectum é do mesmo radical da palavra projétil, por exemplo, que é aquilo que se lança. Lembra que projétil é uma bala, aquilo que se lança contra um determinado alvo, e que, portanto, este alvo é o próprio sujeito. Portanto, objeto nada mais é do que algo lançado, algo enviado, algo que se opõe numa direção contrária ao sujeito. Bem, é fundamental isso na história da filosofia e é Kant quem coloca tudo isso. Percebam que eu não posso explicar Kant tentando simplificar as coisas que ele coloca. Porque se eu tentar simplificar, eu vou reduzir o Kant a uma explicação que não foi o que ele trouxe pra gente. Eu preciso explicar a complexidade de Kant e isso é um pouco mais demorado do que as outras explicações dos outros iluministas, certo? Então, essa revolução copernicana é fundamental. Bom, então o Kant percebe que existem duas formas de entender a realidade. Aquela que entende o fenômeno, e fenômeno é aquilo que se lança contra você, quer dizer, o objeto se lançando contra você. Por exemplo, um copo de água é um fenômeno, certo? E o copo de água, ele se lança para você. Ele envia as informações, as qualidades, tudo aquilo, os atributos que estão dentro da própria materialidade daquele objeto. E quando essa materialidade, aquelas informações chegam até os seus sentidos, eles se armazenam na sua própria razão e você passa a entender aquele objeto, né? Não na sua totalidade, a gente já vai ver isso com mais calma, mas você passa a entender aquele objeto, como ele se apresenta para você. Portanto, a maneira que o objeto se lança para você tem um nome, é fenômeno, que a gente chama. Portanto, o copo, ele se apresenta para mim de uma maneira. Este, portanto, é um fenômeno do objeto. Agora, a coisa em si, a ideia relativa àquele objeto, Kant chama de númeno, e que, portanto, é aquilo que é pensado em torno do próprio objeto que se lançou na sua direção. Então, fechando aqui essa questão rapidamente. Objeto é aquilo que se lança contra o sujeito, porque é a própria gênese do termo objeto, a oposição lançada. Agora, quando um objeto se lança para você, aquela perspectiva que você tem daquele objeto especificamente é um fenômeno. Agora, um objeto, ele é formado por inúmeros, infinitos fenômenos, que na verdade depende especificamente do sujeito. E quando depende especificamente do sujeito, é porque parte do sujeito, ou seja, o objeto está parado e parte do sujeito esta explicação do próprio fenômeno. Bom, para a gente poder entender esses fenômenos no mundo,
A gente recebe essas informações que os objetos lançam pra gente, que é as características intrínsecas ao próprio objeto, né? Ele lança as suas ideias para nós e nós recebemos essas ideias. Agora, para o Kant, para a gente poder formar essas ideias acerca do objeto, a gente tem duas estruturas que existem em toda mente humana e que, portanto, faz parte da natureza humana. Ele chama isso de transcendental. Por que transcendental? Porque é aquilo que transcende a sensibilidade humana. É aquilo que é a priori. Perceba esse termo, a priori. É aquilo que vem primeiro de tudo. E se vem primeiro de tudo, vem antes da própria sensibilidade humana. Ou seja, o transcendental é aquela estrutura a priori do intelecto e da sensibilidade e que torna possível e qualquer tipo de conhecimento humano. Quer dizer, eu só posso conhecer uma coisa através da sensibilidade, como a gente percebeu com os empiristas. Agora, eu percebo essas coisas através da sensibilidade se o que o objeto lançou para mim for compatível com as estruturas a priori presentes no meu intelecto e presentes na minha sensibilidade. Quais são essas estruturas a priori que o meu intelecto e todo o intelecto humano tem? É a estrutura do tempo e do espaço. Percebam então que Kant está falando pra gente que só tem duas estruturas. E quando eu digo estruturas, é como se fosse uma forma de bolo, né? E que as coisas se encaixam ali. Duas estruturas, portanto, da sensibilidade que recebe a sensibilidade humana e que, portanto, permite o conhecimento das coisas. A estrutura do tempo e a estrutura do espaço. Porque para ele nada está para além do tempo e do espaço. Tudo está dentro dessas duas questões e que, portanto, tudo a gente pode conhecer a partir dessas duas estruturas a priori da humanidade. Tudo bem? Então, o copo, que ele pode ser preto, branco, ele pode ser quadrado, ele pode ser de vidro, ele pode ser de plástico. Essas informações que ele lança para você como sendo um objeto são informações que só podem ser administradas, que só podem ser entendidas pelo intelecto humano se elas couberem dentro dessas duas estruturas, de tempo e de espaço. E a gente só conhece a partir dessas duas estruturas. Percebam então que o Kant é um teórico idealista. E por que idealista? Porque para ele a estrutura vem antes da própria sensibilidade humana e que, portanto, a estrutura ela é a fundante do próprio conhecimento humano. E é nesse momento então que Kant diz pra gente, dentro da crítica da razão pura, dentro daquilo que ele vai falar da razão abstrata, da razão pela razão, da razão enquanto um processo da própria mente, ele divide dois tipos de conhecimento. São eles: o conhecimento sensível e o conhecimento intelectível. Ora, o conhecimento sensível está relacionado aos fenômenos. Afinal de contas, fenômeno é aquilo que se apresenta para você aqui no mundo real. É aquilo que a sua sensibilidade é capaz de perceber. Conhecimentos sensíveis, portanto, são aqueles conhecimentos da receptividade do sujeito, porque lembra, não é mais o sujeito que se lança contra o objeto, é o objeto que se lança contra o sujeito, e que, portanto, esse sujeito sofre uma certa afecção pela presença do objeto. Ele se transforma pela presença do objeto. O objeto, portanto, transforma a própria razão daquele sujeito que está ali diante daquele objeto. Agora, o intelectivo, que é o outro tipo de conhecimento, ele se refere às questões das ideias, e que Kant chama este, entre aspas, mundo das ideias, essa representatividade das coisas, essa representatividade dos objetos enquanto ideia, ele chama isso de número. E nada mais é do que a faculdade de representar os aspectos das coisas. Ou melhor dizendo, de representar os aspectos dos próprios objetos. E por que eu diferencio esses dois termos? Objetos e coisas. Parece o mesmo significado, mas são significados diferentes. Percebam aqui, objeto é uma coisa e coisa é outra coisa. Vamos entender isso. Objeto a gente já explicou, está no campo dos fenômenos.
é aquilo que se lança contra você. Agora, a coisa é a ideia que sustenta tal objeto e, portanto, é a coisa em si mesma. Não é a representatividade do objeto aqui no mundo. Não é o objeto lançado aqui no mundo, mas a coisa é aquilo ou algo muito próximo do que o próprio Platão tentou sustentar, que está no mundo das ideias. É a ideia em si, né? É a coisa em si. Portanto, não é a coisa representada aqui no mundo dos fenômenos, mas é a coisa enquanto ideia, a coisa não representada nas sensibilidades. E qual a conclusão que o Kant tira da diferença entre esses dois fenômenos e da diferença entre objeto e coisa? A seguinte conclusão, de que nós, seres humanos, ainda que nós temos essas duas estruturas, do tempo e do espaço, e que permite o conhecimento das coisas, nós não podemos acessar a coisa em si. Ou seja, nós não podemos conhecer o objeto, a ideia, a coisa, na sua totalidade. Nós não podemos conhecer a coisa em si na sua completude. Nós não podemos conhecer a coisa na sua totalidade e, portanto, não podemos conhecer a coisa, o objeto, tal como ele de fato é na sua essência. Para Kant, a razão não pode conhecer a coisa em si, ou seja, não pode conhecer a ideia anterior ao próprio objeto. Agora, eu coloco um asterisco aqui nessa informação, porque na nossa próxima aula sobre o Kant, que é a nossa segunda aula, eu vou mostrar que ele descobre que há exceções dentro dessa regra de que nós não podemos conhecer a coisa em si, e eu já adianto para vocês, essa exceção está no campo ético. Bom, Kant então mostra pra gente esses conhecimentos humanos e acerca dos conhecimentos humanos, nós sempre fazemos juízos, julgamentos acerca dos conhecimentos. E o que é um julgamento? É nada mais, nada menos do que a tentativa de entender se aquilo é verdadeiro ou não, né? Se aquilo corresponde à realidade ou não. Juízo, para Kant, portanto, é sempre a conexão de dois conceitos. E nós podemos fazer essas conexões de maneira verdadeira ou de maneira falseada, certo? Agora, ele que está aí na esteira daquilo que nós chamamos de iluminismo, né? A ciência das luzes, a filosofia das luzes, e que, portanto, ele também está aí posterior à revolução científica do século XVI e XVII, o Kant está tentando justificar e legitimar a própria ciência, que ele está aí sustentado, né? E que, portanto, ele vai dizer pra gente que toda ciência, ela tem que se valer de juízo, né? De julgamentos verdadeiros. A conexão de dois conceitos que seja uma conexão lógica. E que, para ele, esses conhecimentos verdadeiros, eles têm três características, percebam. Eles têm que ser universais, ou seja, servir em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. Eles têm que ser necessários, ou seja, não podem ser contingentes. O que significa necessário e o que significa contingente? Necessário é aquilo que verdadeiramente é necessário, é aquilo que necessariamente é verdadeiro. Ao passo que contingente é aquilo que só de vez em quando é verdadeiro. Ou seja, conhecimento precisa ser verdadeiro em todo o tempo, certo? E por último, o conhecimento ele precisa incrementar mais conhecimento, precisa ser fecundo, portanto, como o próprio Francis Bacon defendeu, né, de que o conhecimento é progresso. E aí ele então mostra três tipos de juízos, que são temas aí recorrentes no seu vestibular. O primeiro dos juízos eu chamo de juízo analítico a priori. Você mesmo vai conseguir entender o que significa um juízo analítico a priori somente pelos termos, pelo entendimento dos termos desse tipo de juízo. O que é um analítico? Ele vai diferenciar o analítico do que é sintético. O analítico é aquele que só analisa, ele não produz novos conhecimentos. Portanto, ele não relaciona aqui, ele não produz, se ele não produz novos conhecimentos, ele não está incrementando o conhecimento, sendo, portanto, não necessário para a ciência. Ok.
Qual desses 3 tipos será necessário para a ciência? A gente vai poder perceber aí quando a gente apresentar os 3 tipos. Mas esse primeiro aqui, ele é analítico. E sendo analítico, significa dizer que ele não produz novos saberes. Ele só contempla o conhecimento. Segunda questão, ele é a priori. E quando eu digo que ele é a priori, ele se diferencia, o Kant diferencia o a priori do a posteriori. Ou seja, são termos em latim que significa veio primeiro ou veio depois. Veio depois ou primeiro em relação a quê? A experiência sensitiva. Portanto, conhecimento analítico a priori, todo conhecimento a priori, né, é aquele conhecimento sem experiência. Conhecimento anterior aos sentidos. E que, portanto, se ele é sem a experiência, ele não está relacionado às experiências particulares. E que, portanto, ele é um conhecimento que pode ser universal e necessário. Ou seja, é verdadeiro tanto no tempo quanto no espaço. Segundo tipo de juízo, o juízo sintético a posteriori. Juízo sintético a posteriori é aquele que, ele é sintético, portanto, ele gera novos saberes. 2, ele é a posteriori, portanto, ele depende da experiência particular do ser humano. Ele depende dos sentidos, daquilo que os sentidos humanos respondem através da experiência. E 3, este juízo, se ele depende da experiência, ele é particular. E, portanto, ele não é nem universal, nem necessário. Joia! Percebemos, então, que os 2 primeiros tipos de juízos, eles, não produz novos saberes, que é o que ele quer. E o 2, não é nem universal, nem necessário. Então, ele precisa resolver isso daí. E como ele vai resolver? Dizendo que o juízo fundamental e do qual toda e qualquer ciência deve se utilizar é o juízo sintético a priori. Ou seja, aquele juízo que produz novos saberes por ser sintético, ele é fecundo. Fecundo no sentido de que ele leva nós a outras conclusões futuras. E ele é universal e necessário, porque ele não depende da experiência sensitiva particular humana. Vejam exemplos acerca disso. As operações aritméticas, segundo Kant, são juízos sintéticos a priori. Por quê? Porque percebam aqui no ábaco essa genialidade que veio da cultura árabe e que faz com que os indivíduos lá na antiguidade possam fazer as operações matemáticas. Para ele, para o Kant, uma operação aritmética, ela não é a posteriori, ela é a priori, porque ela não depende das experiências humanas, ela não depende dos sentidos humanos, né? Mas perceba que depende sim, que quando você está aprendendo as relações matemáticas, as operações matemáticas, você está fazendo isso primeiramente enquanto criança a partir do ábaco ou de outras formas de contagem, né? Ou seja, você precisa dividir ali 4 bolinhas entre 2 colegas. Como é que você vai fazer essa divisão? Então você aprende a partir da materialidade também. Mas para o Kant não é assim que funciona. A gente faz as operações matemáticas só na nossa cabeça e sem o uso da experiência sensitiva. Por isso, as operações aritméticas são sintéticas e a priori. Sintéticas e a priori, e sintéticas principalmente porque gera um novo saber aqui, que é o resultado da operação. O juízo geométrico também é, segundo ele, um juízo sintético a priori, assim como o juízo da física. Perceba, o juízo da física é porque ele está falando da questão da corporeidade, ou seja, quando eu olho para a matéria, eu não penso na permanência dessa matéria ou na não permanência dessa matéria no espaço, mas sim eu percebo só o preenchimento dessa matéria no espaço. E o juízo geométrico, para ele, é um juízo sintético a priori, porque, segundo ele, percebam a explicação dele. A proposição de que a linha reta é a mais breve entre 2 pontos é uma proposição sintética, porque o conceito de reta não contém determinações de quantidade, mas só de qualidade. Uma reta, ele pode ser uma reta infinita, mas reta é sempre uma conexão entre 2 pontos que estão aí, portanto, colineares. Isto é uma reta. E aí, então, ele está falando que é a partir desse conceito de ponto, né, que
que a gente produz gera um novo conceito, que portanto é fecundo, é sintético, que é o conceito de reta, né? E sendo assim, não é necessário nenhum tipo de materialidade, de sentido, para poder conferir este juízo que é verdadeiro. E aí, pessoal, gostou? Essa foi a primeira aula sobre o Kant, o filósofo iluminista mais célebre aí que a gente pode chamar e que, portanto, ele mostra pra gente como acessar as coisas em si, se é que a gente pode acessar. Nessa obra, A Crítica da Razão Pura, ele mostra um pouco dos dois tipos de conhecimento, o sensitivo e o intelectivo, numa tentativa de romper aí, como eu disse, com as questões do empirismo e do racionalismo inatista. Sendo assim, vamos acompanhar a próxima aula sobre o Kant, que é fundamental e que completa essa primeira. Bons estudos e até a próxima!